entendimento. Então, hoje convidamos Mônica Lima com o tema Cosmovisão Africana. E para dar as boas-vindas pelo Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o presidente da nossa instituição, senhor Márcio Madeira. Boa noite a todas e a todos. Sem dúvida nenhuma, boa noite, professora Mônica Lima. É um prazer recebê-la. Que emoção, que satisfação. É uma imensa gratidão tê-la conosco aqui. Seja muito bem-vinda, que a senhora possa dispor desse momento da melhor forma que aprouver o seu coração, ok? Eu vou passar agora a palavra para Márcia Glória, professora Márcia Glória. Me parece que ela tem uma surpresa para nos apresentar. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos, boa noite, professora. Estou muito encantada com a senhora ter aceito o nosso convite para vir aqui falar para a gente. Vou começar a falar um pouquinho da professora e depois da minha experiência com a professora. O GT Cosmovisão do IPCN convida a Mônica Lima com o tema Cosmovisão Africana. Mônica Lima é professora de História da África e coordenadora do LEAfrica, Laboratório de Estudos Africanos da UFRJ. Bom, eu poderia ficar aqui uma boa parte da noite falando sobre os títulos da professora Mônica Lima, não é? E o tanto que é importante os títulos de uma mulher preta, né, num país racista como o nosso. Mas eu vou falar um pouco mais do que isso. Vou falar da minha emoção de ter, quando cheguei no IPN, onde eu fazia a pós de cultura da África, de cultura brasileira, africana brasileira, e cultura afro-brasileira, cultura e história da África e africana brasileira, enfim. Eu quero falar da minha emoção, eu fico perto de professores assim, eu fico um pouquinho nervosa mesmo. Mas eu fiquei muito emocionada por chegar e ter a presença dessa professora, e ela mostrar, descortinar uma África que até então eu, Márcia, não com pouca idade, mas com bastante idade, que eu não conhecia. Uma história dos pretos, dos nossos ancestrais, que eu também não conhecia. E de me deixar com tanto orgulho de ser preta. Né? E é isso que eu tenho a dizer dessa professora. E eu tenho certeza que tudo que ela vai falar aqui para a gente esta noite vai encantar vocês e vai fazer com que vocês tenham ainda mais orgulho de sermos pretos aqui nesse país. Obrigada, professora. Professora Mônica, então, nós vamos passar a palavra para a senhora e daqui a umas 20 minutos a gente já abre para as perguntas, tá bom? Seja novamente muito bem-vinda e a palavra é sua. Eu agradeço imensamente o convite. E, assim, um convite do IPCN é um convite para não se recusar, né? Eu tenho o IPCN aqui como uma das minhas grandes referências na história do movimento negro no nosso país, né? O fato de existir hoje, né, e nunca devemos deixar de lembrar, uma lei que tornou obrigatório o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira em todos os estabelecimentos públicos e privados desse país, bem como nos diversos cursos de formação de professores nas universidades, isso se deve ao movimento negro. Isso se deve, em especial, a organizações como o IPCN. Então, o fato de hoje eu estar na universidade e ter uma área de história da África, onde eu integro, né, a qual eu me integrei, haver concursos para professores de história da África, criarem-se cursos, né, diversos de história da África e história da cultura afro-brasileira, tudo isso se deve a uma luta do movimento negro, e o IPCN tem uma atuação fundamental nessa história. Então, assim, eu considero que um convite do IPCN é um convite a que eu responda aos meus compromissos como estudiosa, meus compromissos como militante e meus compromissos de alguém que reconhece essa história. E esse tema que vocês me solicitaram é um tema enorme e é um tema lindo e fortíssimo. Então, eu trouxe, na verdade, alguns aspectos. E eu trouxe um PowerPoint, uma apresentação muito breve, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, justamente porque são tantas as questões que eu resolvi fazer um recorte
para que a gente pudesse aprofundar ao menos algumas e pudéssemos depois dialogar. Então, eu trouxe uma pequena apresentação. Eu não sei se eu consigo colocá-la aqui, ou se vocês... Vou tentar colocar. Mônica, te ajude, Mônica, a fazer isso? Eu estou tentando aqui. Se eu não conseguir, eu vou... Espera aí. Eu vou primeiro abrir a apresentação aqui no meu... no meu computador. Para que eu possa depois compartilhar. Eu acredito que eu conseguindo abrir aqui, eu consigo compartilhar aí. E, evidentemente, que essa apresentação ela vai ficar para vocês aí depois poderem, enfim, arquivá-la como melhor acharem, né? Ou divulgá-la, né? Como melhor acharem. Por isso eu enviei, inclusive, essa mesma apresentação em PDF. E tudo isso é porque eu acredito mesmo que o conhecimento que a gente desenvolve, né, o conhecimento ele é feito para ser compartilhado. Só faz sentido se a gente conseguir, né, fazer desse conhecimento algo a ser compartilhado. Então, eu vou... Estou aqui, tá? Às vezes o computador demora a abrir. Eu devia ter deixado aberto já aqui. Agora é que ele resolveu. Espera aí. Vamos lá. Agora sim. Vocês estão conseguindo ver? Está abrindo, professora. Está visível, Sim. tem só que ampliar. Opa! Agora eu vou botar em tela inteira, então. Isso, só isso. Pode. Perfeito, Mônica. Muito obrigada. Bom, então já vou seguir aqui, né, na apresentação. Então, a ideia, cosmovisão africana, são aspectos da cosmovisão africana, certamente, como eu disse, é um tema imenso e é um tema lindo, é um dos temas mais fundamentais do pensamento, da filosofia, da história africana. E, como subtítulo, o mundo concebido como um todo. E nós voltaremos a essa ideia, né? Eu espero voltar a essa ideia com vocês. E eu começo logo dizendo que essas palavras que eu trago aqui hoje, elas não são só minhas, né? Eu as trago, eu as carrego, eu as compartilho e agradeço profundamente a quem me transmitiu e peço licença, porque essa forma, né, que eu começo essa apresentação é a forma, é claro que é uma adaptação, né, mas é a forma como os tradicionalistas começam uma narrativa, começam a transmitir uma história. Eles se referem àqueles que foram os seus antecessores, que lhes deram essas palavras. Então, dessa mesma forma, eu logo aviso que nem tudo que eu trago nasce de mim. São coisas que eu recebi e eu as trago, eu as carrego e eu as compartilho. E eu também as transformo, refletindo sobre elas, sobre essas ideias, sobre essas palavras. Então, 4 conceitos eu recortei para falar desses aspectos da cosmovisão africana. São esses: palavra, escuta e fala, que são 2 faces de uma mesma moeda, gesto e tradição. E aí vamos a eles.
A palavra é memória viva. Né? Essa frase é uma frase que ficou conhecida, sobretudo a partir do texto fundador de Amadou Hampâté-Bâ, na coleção História Geral da África, no seu volume 1. O capítulo 8, em que ele que é nomeado como a tradição viva, né? Ele traz essa ideia de que a palavra é uma memória viva, né? Que pela palavra, por meio da palavra, com a palavra se guarda, se memoriza, e a memorização não é, de forma nenhuma, algo limitador, né? Ao contrário, memorizar é recordar, é guardar com o coração. A palavra é memória viva, porque aquilo que se recorda com a palavra, né, é algo que não está perdido lá no tempo, não está num passado remoto, está vivo, está presente. A palavra tem a força para criar, tem a força para destruir, quando se usa a palavra de forma ao ataque, né, como forma de ataque. E a palavra também, a palavra guarda, a palavra preserva as histórias, a memória, a tradição, o conhecimento, e também distribui. Essa é a riqueza da palavra. Então, a palavra é um elemento, é um aspecto fundamental das cosmovisões africanas, da cosmovisão africana, agora me referindo no singular. Mais adiante eu vou dizer por que eu botei no singular, assim como vocês usam, né? Cosmovisão africana. O segundo grande conceito é esse conceito que tem duas faces que se encontram, que é escuta e fala. E a ideia é dar, vamos dizer assim, entender, é significar outros sentidos para a escuta e para a fala. Sentidos de maior profundidade, sentidos da escuta que não sejam apenas aqueles que você recebe uma informação, ou um discurso, ou mesmo uma palavra. É a ideia da escuta como uma atitude e como algo mais profundo. Isso é algo muito forte na cosmovisão africana, porque o diálogo é um dos eixos da convivência e é um dos eixos do próprio exercício do poder. A escuta e a fala são fundamentais para a tomada de decisão. A escuta e a fala são fundamentais para a cura das doenças. A escuta e a fala são fundamentais para as relações humanas, que, em última análise, primeira análise, as relações humanas são as que constroem o presente e o futuro, porque são elas que trazem esse passado. Nas tradições africanas, em muitas delas, a ideia da fala é uma fala que não são apenas palavras que são colocadas numa certa ordem para produzir um certo entendimento. A palavra, ela tem cheiro, sabor e presença. Então, se pode cheirar, saborear e tocar a fala. Eu coloquei entre aspas porque essa é uma frase também de Amadou Hampâté-Bâ, nesse seu texto. A ideia é que se pode, né, saborear uma fala, que se pode sentir cheiro dela, que se pode tocá-la. E nós provamos isso muitas vezes com uma fala, a gente sente o poder dessa fala para além do discurso, né? Se vem junto com a fala cheiros, sabores e presença que permite tocar essa fala. Além disso, toda manifestação é uma fala. Quando se percebe um movimento, né, um movimento social, ou uma manifestação, essa manifestação tem um discurso, tem uma fala, e ela chama uma escuta. Então, é desse exercício de escuta e fala, e esse entendimento amplo de fala, esses outros sentidos para escutar e falar, isso é fundamental nas cosmovisões ou na cosmovisão africana. E é fundamental também o gesto. E há uma frase muito bonita no texto de Manuel Rui, que é um poeta, um militante angolano, um texto breve que ele escreveu, mas cheio de força, ele disse, e era texto porque havia gesto, texto porque havia dança, texto porque havia ritual, texto falado, ouvido e visto.
É essa a ideia do texto quando ele se refere ao texto oral. Porque o texto oral é mais do que simplesmente fala e escuta. É gesto. O texto oral pode incluir a dança. Muitas vezes inclui. Por isso se conversa com os deuses por meio da dança. Às vezes. Apenas aquilo que é dito. É a forma como se diz, o movimento que se faz ao dizer, o ritual que envolve aquele texto que é falado, ouvido e visto, faz parte do próprio texto. Portanto, é texto e gesto. E isso nos remete à ideia de que há movimentos corporais que são característicos de um ofício. Por exemplo, um trabalhador que produz artes plásticas, que faz das artes plásticas o seu ofício, o seu trabalho. Os movimentos que esse trabalhador das artes plásticas, esse artista, que também é um trabalhador da arte, os movimentos que ele faz ao pintar, ao desenhar, são movimentos que trazem nesse gesto uma linguagem. E eles criam na arte o resultado do trabalho. Da mesma forma, um tecelão, uma costureira, que ao movimentar-se no seu trabalho, né, no seu trabalho concreto, também produz uma linguagem e produz um resultado, uma criação. E assim podemos desenvolver para todos os trabalhos, mas aqui eu tomei como exemplo trabalhos que envolvem movimentos, né, manuais, né, e que envolvem, sobretudo, o exercício de determinados gestos. Esses gestos que compõem, muitas vezes, um ofício, né, o gesto do professor ao escrever na lousa, o gesto de uma enfermeira ou de uma auxiliar de enfermagem ao aplicar uma vacina em alguém, né? Todos esses gestos característicos de um ofício trazem também uma linguagem, a linguagem do cuidado da cura, a linguagem do compartilhar conhecimentos, e resultam numa criação. Então, faz parte desse universo das cosmovisões africanas entender o gesto e os movimentos corporais como conexões com o sagrado, as danças sagradas, né? E entre os humanos, por exemplo, os gestos por meio dos quais nós expressamos nossos afetos, os abraços, dar as mãos, tocar o chão com respeito na frente de um mais velho, na frente de alguém que seja importante para nós, a quem respeitemos. Tudo isso todos esses gestos são linguagem, esses gestos significam, na cosmovisão africana, uma forma de relacionar-se com os outros e com o mundo. Esse é um conceito importantíssimo dentro das cosmovisões africanas, a ideia de tradição e mudança. Durante muito tempo se pensou que a tradição, sobretudo a tradição africana, era uma tradição que congelava as pessoas num determinado tempo. Que era uma tradição que era tão arraigada que não permitia mudança. Isso não faz o menor sentido na cosmovisão africana. A tradição, ela não congela o tempo. E aí colocamos tempo com o T maiúsculo, né? O tempo que é praticamente uma divindade. A tradição, ela ensina, ela preserva, mas ela também constrói. As religiões de matriz africana são um grande exemplo nisso. Elas carregaram uma tradição que cruzou o Atlântico na terrível travessia, em meio a dores e perdas, e aqui essa tradição ela se construiu de uma outra forma. A tradição não congela o tempo. A tradição é capaz de reinventar-se sem perder-se. Esse é o grande salto, né? Ao lidar com a tradição, não é achar ou pensar, como pensam muitos, né? Sempre vai ter que ser sempre igual. Vai se manter igual aquilo que é necessário que se mantenha.
E o que é necessário mudar, a tradição vai indicar os caminhos para que se possa mudar sem quebrar a tradição. A tradição não se quebra, ela se enverga, ela se enrosca, ela se coloca em círculo, ela caminha. Esse é um ponto fortíssimo dentro dessa ideia de cosmovisão africana. É a visão do todo. Por isso eu usei no singular o título dessa apresentação e por isso eu vi com muito gosto que vocês também usam cosmovisão africana para nomear o grupo. É a ideia da visão do todo. Isso eu aprendi estudando a história africana. E depois de estudar, eu fui olhar Amadou Hampâté-Bâ, que me disse, vai por aí. Ele diz, um conhecedor não corta a vida em fatias. Para Amadou Hampâté-Bâ e muitos dos grandes historiadores africanos, e dos grandes pensadores intelectuais, enfim, de diferentes campos do conhecimento, a ideia é que você tenha um conhecimento geral. É importante ter um conhecimento geral. O excesso de especialização não te dá tudo o que você precisa. Porque os mundos eles não se separam na cosmovisão africana. O mundo do sagrado, o mundo do profano, o mundo espiritual e o mundo material não são separados nas cosmovisões e na cosmovisão africana. Esses mundos, eles se completam, eles convivem, eles se relacionam. E aí eu trago uma reflexão final em forma de poesia para essa ideia da visão do todo, que é muito forte para esse momento que a gente está vivendo, esse momento difícil que nós estamos vivendo com essa pandemia, com essa tristeza rondando as nossas casas, com essa tristeza e esse medo rondando as nossas vidas, e com tantas mortes, tantas partidas. A ideia de que esses mundos não separam, ela é trazida de forma muito bela e muito forte por Birago Diop, que é um poeta incrível senegalês, que viveu ao mesmo tempo que Senghor, no Senegal, e que traz na sua poesia essa ideia. Ele diz, os mortos não estão sob a terra, eles estão na árvore que freme, estão na madeira que geme, estão na água que dorme, estão na cabana, estão na massa. Os mortos não estão mortos, porque os mundos não se separam. Temos que ter a visão do todo dentro da cosmovisão africana. Um passo atrás para dar dois à frente. Sim, são muitas Áfricas. Quem vai nos dizer, por que cosmovisão no singular e não cosmovisões no plural? Porque as cosmovisões estão dentro da cosmovisão. Claro que temos que estar muito atentos para evitar a tentação da essencialização, a ideia de uma África essencializada, né? De uma África que não seja plural, uma África que é homogênea, né? que se pode falar como sendo, né, única no seu todo. Não. A África, sabemos, são muitas Áfricas. A África é múltipla, a África é diversa, a África é plural. Porém, também temos que estar atentos e atentas ao perigo da fragmentação excessiva. Como já dizia Hampâté-Bâ, não se aprende, não se conhece se ficarmos dividindo em muitas partes esse todo. Há o perigo também de irmos a um relativismo tal de que não exista a nossa compreensão do todo. E para isso, qual é a ideia, qual é o caminho, então? Eu me pergunto, e vocês se perguntarão certamente. É buscar as conexões e as similaridades. Quais são as conexões dentro dessas Áfricas? Como elas se comunicam? O que há de comum nessas cosmovisões que nos permite singularizá-la em cosmovisão? Então, buscar essas conexões e essas similaridades. E isso a gente vai encontrar na história. A história nos mostra que a África é um continente de contatos e trocas, entre povos, entre grupos, entre mulheres e homens, crianças, mais velhos. Essa história é uma história a ser conhecida e a ser reconhecida. Então, um caminho para a gente evitar essa singularização excessiva, sem perder de vista
que não existe uma essencialidade, é conhecer esses movimentos de população internos ao continente, entender a circulação de ideias que havia em diferentes partes do continente e as conexões. Isso vai nos ajudar a não essencializar, mas a não fragmentar. E eu termino trazendo a palavra de Paulina Chiziane, para que logo a gente entre na nossa conversa, em que ela diz, Paulina Chiziane, uma poeta moçambicana, pensadora, intelectual dos nossos tempos, de muitos tempos. E ela diz sobre a África: aqui houve grandeza destruída pela bárbara invasão. Aqui reside o útero da vida e o umbigo do mundo. Aqui é o berço da história. Do Cabo, da cidade do Cabo ao Cairo, no Egito, o vento geme como quem ri e chora. Escreveu Paulina Chiziane no poema Deixo-te a maior missão, reconstruir a África, publicado no seu livro O Canto dos Escravizados. Essa África é o útero da vida e o umbigo do mundo. Isso é cosmovisão africana. Como podemos ter esse compromisso com essa cosmovisão africana? São perguntas, né? Quem somos nós em África? Somos a 6ª região dentro do continente africano, nós aqui, nas terras da diáspora. Mas quem somos nós na diáspora? Nós, população que se reivindica descendente, desses ancestrais africanos. Para isso, a gente tem que buscar reforçar nossas identidades, perseverar, esse verbo que é tantas vezes usado por motivos religiosos, aqui utilizado por motivos mais que religiosos, ou diferente de religiosos, motivos espirituais, motivos mentais, motivos de ideal, o ideal da perseverança, a ideia de saber que não é fácil, que os nossos contatos com o continente ainda são pequenos, que o nosso conhecimento ainda é pequeno, que temos que perseverar nessa busca. E, para isso, nada mais importante que estarmos juntos, para buscarmos juntos esse conhecimento, para nos aproximarmos cada vez mais do entendimento dessa cosmovisão africana. Afinal, como escreveu Milson Santos, tudo que a gente pede, tudo que eu peço, na verdade, é que essa África possa ser reconhecida e eu possa dizer dela como a minha mãe. África, mãe, matriz de todos nós, quero todo o teu amor no peso da minha voz. África, mãe, matriz de todos nós, quero toda a tua dor no peso da minha voz. De Milson Santos, em Pássaro Preto. Essas palavras também traduzem a ideia da cosmovisão africana. Recortei alguns aspectos e eu sou Mônica Lima e eu gostaria agora de dialogar com vocês. Muito obrigada pela atenção. Que maravilhoso! Professora, já tivemos algumas falas aqui no nosso GT sobre cosmovisão, e, sinceramente, essa é uma das mais poéticas. A senhora tem uma forma de colocar que é emocionante. O tema já é emocionante, mas a sua forma é incrível, assim. Eu estou aqui, o povo já sabe que eu sou chorona mesmo, então eu acho que o pessoal está tão impactado que assim, não tem nem inscrição ainda, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer, mas antes... Deixa eu só falar uma coisinha, eu falei nesse PowerPoint, porque eu não coloquei a bibliografia e é fundamental. Então, eu vou fazer um PowerPoint com bibliografia, porque ninguém pode querer compartilhar conhecimento se não compartilha as fontes, né? Então, falhei, eu citei algumas obras, mas tem outras que embasaram essas minhas ideias. Quer dizer, como eu falei, essas palavras não são minhas, eu não as tirei somente da minha cabeça, ao contrário, eu me alimento do conhecimento que foi produzido por aqueles que vieram antes de mim. Eu me alimento desse conhecimento e eu transformo esse conhecimento numa apresentação,
mas eu tenho que dar notícias, e eu vou fazer isso, é um compromisso que eu estou tomando publicamente, que eu vou completar essa apresentação com indicações da bibliografia. Obrigada. A senhora é incrível, incrível. Muito obrigada. A Caroline Monteiro perguntou se nós vamos disponibilizar por e-mail a apresentação. Então, uma vez que a professora nos autorizou, quem desejar, por mesmo e-mail que se inscreveu, solicita que a gente envie o material, e agora a gente vai só guardar o completo, né, o material completo. Isso, e aí a gente envia. Isso. O povo se animou, então eu ia fazer uma pergunta, nem vou fazer mais, vou esperar para ver se eles referendam a minha colocação. Então, vamos começar com uma pergunta da professora Márcia Glória. Bom, agora eu estou mais calma, então, na verdade, não é pergunta. Eu quero mais uma vez agradecer à professora por me encantar com suas palavras. Foi exatamente assim que eu me senti. Estou voltando no tempo e lembrando como é que eu me senti naquela sua aula magna. Exatamente assim. Viajando, passeando nas suas palavras. Suas palavras são doces, são encantadoras e, ao mesmo tempo, esclarecedoras, né? E eu quero exatamente isso nos meus alunos, quando eu levo para os meus alunos o conhecimento também, exatamente isso que eu quero deles, levar esse encantamento. Que eles fiquem assim, que nem eu, que nem uma criancinha boba ali, vendo aquilo tudo e ficando encantada com aquilo, como se estivesse vendo um filme bom, alguma coisa assim. É dessa forma que eu me sinto quando vejo suas palavras falar da nossa África-mãe. Que é a nossa África-mãe, sim, e eu tenho muito orgulho disso. E eu quero que minhas crianças se orgulhem também, né? E é por isso que eu fui procurar fazer essa pós-graduação, e por isso que cada vez mais eu mergulho dentro do conhecimento da África, né, para nos buscar nisso aí, fazer com que as nossas crianças cresçam com esse conhecimento também e se entendendo enquanto africanos também, que somos. Professora, muito obrigada. Não era pergunta, era só isso, que eu estou um pouquinho mais calminho. A gente fica perto, assim, dos nossos mestres, não tem como não tremer, não tem perna que não treme. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia, e agradeço. Eu acho que é isso, acho que a gente consegue transmitir também quando a gente consegue sentir, né? Eu acho que assim são forças que reverberam. Eu também tive meus mestres, né? E eu continuo tendo, né? E vários deles são que me alimentam, né? Quando eu sento com os meus mais velhos, essa sensação de que eu sou uma criança, né, e estou aprendendo, eu renovo essa sensação. E eu acho que a nossa capacidade de renovar essa sensação, de termos essa sensação de que somos aprendizes, é o que faz a gente poder se transformar, né? Quando a gente já acha que já sabe tudo, né, esse é o primeiro passo para a gente começar a bater com a cabeça na parede. A não conseguir aprender nada. Quando a gente consegue se colocar, né, como aprendiz em muitas situações em que a gente está escutando e ouvindo coisas novas, e quando eu falo, às vezes é alguém mais novo que me ensina, nem sempre é o mais velho, as crianças nos ensinam muito. Às vezes a criança te faz uma pergunta que você para e pensa, né, e vai te iluminar outras ideias. Então, assim, quando você me falou isso, eu estava feito uma garota, eu falei, que bom, porque eu também fico assim, quando eu aprendo. Então, é sinal que isso, de alguma maneira, tocou você, e a gente só aprende quando se toca, né? Quando se emociona, né? De alguma forma, quando algo mobiliza dentro da gente. Né? É isso. Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Márcio Madeira. Bom, na verdade, o que me ocorreu foram uma série de demandas aqui no meu privado, né, sobre a possibilidade de obter essas informações por e-mail, que, para minha surpresa, já foi explicado pela senhora. Gratidão, professora. Não, certamente. Eu só vou completar com a bibliografia. Como eu falei para vocês, eu escolhi aspectos, né, da cosmovisão africana, aspectos que eu considerei essenciais, conceitos centrais, ideias-chave. Evidentemente, cosmovisão africana é tudo,
né? É toda uma filosofia de mundo, um olhar para o mundo, ou seja, é tão grande que não há como não há como caber, né, em algumas horas de palavra. É algo que nos engloba, que nos define e que nos faz pertencente, né, à humanidade, a partir desse olhar de matriz africana. Então, assim, eu escolhi alguns aspectos, vocês vão ver, uma apresentação em slides é sempre pessoal, porque são os meus recortes sobre aquela questão, a partir das coisas que eu li. Então, cada um de vocês vai encontrar caminhos, por isso é bom ter a bibliografia, né, para abordar esse tema, né, diferente, ou a partir do que eu falei ou não. Mas é isso, né? Uma apresentação é como se a gente tivesse, eu sempre penso nisso, como eu fui professora há muitos anos, é como se eu estivesse anotando no quadro, né, aquelas ideias que vão norteando uma conversa, uma situação de aprendizagem. Então, é isso. Mas que bom que vocês se interessaram e eu compartilho com prazer. É essa a ideia mesmo. Como eu falei, não é palavra solta ao vento, né? É palavra da palavra mesmo. Eu acredito que o conhecimento ele existe para ser compartilhado, porque assim ele se desenvolve. Eu conto sempre uma história, sempre não, muitas vezes. Eu gosto de histórias para explicar ideias, né? A história de um aluno que eu tive, eu fui professora de educação básica muitos anos antes de dar aula na universidade, né? Então, eu tive um aluno que foi meu aluno na quinta série, antiga quinta série, atual sexto ano, né? Que agora tem esse novo nome, e ele era miúdo, tímido e tal, e um dia ele me falou, professora, eu estou aprendendo pandeiro. Eu falei, tá bom, Bernardo, está aprendendo pandeiro, que legal. Eu falei, bom, vai ser bom até para ele ver se ele se solta um pouco. Passaram-se os anos, aí um dia encontrei com ele novamente como meu aluno no ensino médio, e aí ele vira, professora, não vou poder vir à sua aula porque eu vou me apresentar no Percpan. Eu falei, como? Percpan é aquele mega festival de percussão, né? Enfim, fantástico, né? Na Vasconcelos. Eu falei, como, Bernardo, Percpan? Vou, professor, estou tocando muito pandeiro. E aí eu falei, olha, bom, passa o tempo, e aí, enfim, Bernardo segue no pandeiro, eu perco o Bernardo de vista. Enfim, vou dar aula na universidade, um dia me bate a porta da universidade, nada mais que Bernardo. Bernardo com seu pandeiro, um sorriso enorme. Professora, estou indo para a África. Eu fui convidado para tocar com os músicos na Tanzânia. E aí, eu quero que você me explique tudo sobre a Tanzânia. Aí eu conversei com o Bernardo. E aí, Bernardo foi para a Tanzânia e está indo, volta e meia, não agora, né, mas para trabalhar com os músicos de lá. E Bernardo volta e me conta que ele estava tocando, né, estava aprendendo e ensinando, né, com músicos em Zanzibar, e aí ele fala, a gente está aqui compartilhando os nossos conhecimentos no som, no ritmo, né, e aí o cara vira para ele, né, esse músico tanzaniano vira para ele e fala, não, a gente não está só compartilhando, a gente está se desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo. Então, quando não é nem uma troca ainda fica lá atrás, é compartilhar, mas é a ideia de se desenvolver. Então, voltando ao que eu comecei a falar, quando eu estou numa situação dessa, a sensação que eu tenho quando eu escuto vocês, quando eu olho vocês, quando eu falo e penso, é que eu estou me desenvolvendo. E eu acho que por isso que o conhecimento tem que ser compartilhado, não é só porque a gente acha importante, é porque é importante para nós mesmos, né? Para o desenvolvimento das ideias. É isso. Maravilhoso. Maísa Francisco. Maísa? Bom, enquanto Maísa reaparece, a nossa diretora de patrimônio, Margarete Ferreira. Eu sou tão apaixonada pela professora Mônica, porque
Professora Mônica e a professora Helena Teodora, eu acho que a senhora não sabe, mas a senhora é um pouco responsável por eu ter caminhado em direção à iniciação no candomblé, porque eu fui no encontro dessa minha reafricanização, porque esse mundo colonizado, né? E eu sou advogada, e como advogada, a gente vive num mundo ainda mais colonizado, né? Porque a gente é forçado a interagir de maneira com esse universo e todos os simbolismos e toda aquela doutrina que nos exclui, nos oprime, nos transforma em uma sombra da gente, né? Não da nossa profundidade. E quando a senhora tem uma leveza que transporta a gente. Então, é muito importante esse trabalho aqui no IPCN. O que eu queria que a senhora talvez falasse um pouco para a gente é que a grande reflexão assim, que eu me faço hoje é que a gente chegou num grau de amadurecimento na militância dos movimentos sociais, mas a gente ainda não se desincompatibilizou com aquelas fissuras que esta visão de mundo colonialista nos cunhou na gente, que é a fragmentação da gente mesmo, do não entendimento, da competitividade exacerbada dentro das nossas instituições. Então, eu queria que a senhora pudesse, dentro dessa cosmovisão africana, como é que a gente vai de encontro a esse caminho de uma escuta maior entre nós mesmos para que a gente se compreenda dentro desse universo, dessa visão, né? Como irmãos, como negros em diáspora. É isso. Pergunta difícil, hein, Margarete? Mas super importante. Olha, a escuta, eu não falei disso. A escuta, além de ser, né, ter aqueles significados todos que a cosmovisão africana faz a gente pensar, a escuta é um exercício, cara. É um exercício. Ela não vem assim, né, de uma hora para outra. Enfim, é evidente que a gente tem que contar com a inspiração, com aquilo que vem sem que a gente faça um esforço, né? Aquilo que vem, enfim, vem do sagrado para a gente. Mas tem um outro lado, que é o lado do exercício, que é, sim, aquele esforço da escuta, aquela, vamos dizer, aquela atitude que você toma de forma deliberada, né, para ouvir e buscar naquela fala do outro, da outra, né, alguma coisa que você possa trazer para você e admirar no outro. Então, assim, é um exercício, não é fácil, porque, enfim, porque as relações humanas são complexas, porque existem disputas, porque, enfim, por muitos porquês, porque construíram as coisas de forma a dividir-nos, porque construíram um mundo que não permite essa visão do todo, porque, ou seja, tudo isso que eu falei aqui hoje, na verdade, é um conjunto de propósitos, de coisas que a gente quer para nós, que a gente quer entender, que eu, pelo menos, quero me aproximar. Isso não quer dizer que isso esteja na nossa frente facilmente alcançável, né? Exercitar a escuta, às vezes, é um exercício duro, difícil, sobretudo quando uma pessoa pensa muito diferente da gente em muitas coisas. É um exercício dificílimo. Minha mãe diria, né, enfim, fico até emocionada em lembrar que ela dizia isso, mas ela dizia que a gente faz, ela sempre dizia que nessas ocasiões que eu fizesse aquilo como uma forma de oração, ou seja, certas coisas que a gente faz como uma prece. Então, é exercício da escuta. Com o tempo, essa escuta ela vai fazendo com que ela vai sendo natural. E, às
vezes a gente se surpreende que vai encontrar essa unidade e essa capacidade de se unir com esses outros e outras que estavam tão distantes. Agora, é isso, deve ser um propósito, deve ser um objetivo a ser alcançado. Não é que esteja ali na nossa frente facilmente, a ser obtido facilmente. Né? Então, nada disso é fácil. Mandela tinha uma frase, né? Não tem caminho fácil para a liberdade. E eu acho que a grande liberdade é a gente poder vamos dizer assim, construir uma luta juntos para as coisas mais importantes, né? Respeitando as nossas diferenças. Mas é muito difícil, viu, Margarete? Mas eu fico muito feliz de te ouvir. E quando eu vi que você está encarregada do campo das questões de patrimônio, eu acho isso uma coisa muito importante. Patrimônio sempre me faz lembrar, né, algo que nos ancora nossa identidade, que nos ancora, né, as coisas que queremos realizar. Então, está no lugar certo. Ai, eu tô aqui. Ai, gente, tá uma coisa hoje, tá uma delícia. Então, a Maísa, gente, ela tá com um pequeno probleminha, Maísa, eu tô te vendo. Assim que você conseguir entrar, você faz sinal para mim. E eu vou chamar, então, Paulo Santos. Boa noite, professora Mônica, boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu acho que eu ia falar tanta coisa, eu vi tanta coisa aqui que eu me perco numa questão, outra questão, e assim vai. Eu vou pegar o final da questão, a última questão que foi colocada pela professora Mônica, questão da escuta, né, da escuta e da fala, porque as duas coisas estão, para mim, conectadas, aliás, estão conectadas, na verdade. E aí, os dois grupos da CNPCN mais importantes hoje, em termos de atividade, são dois GTs, esse com a revisão e de mulheres, né, e que tem tido as falas mais importantes, mais intensas, mais frequentes para nós todos. Isso não deve ser à toa na minha leitura. É uma coisa para ser percebida e orientada para nós todos. O IPCN, na minha leitura particular, logicamente, ao longo dos anos, ele tem perdido capacidade de conduzir as lutas por conta de que escuta pouco e, por isso, fala pouco também. Escuta pouco dos grupos que estão dentro do IPCN, porque vai se esvaziando, e fala pouco porque não tem muita escuta também. As coisas, para mim, são interligadas, escuta e fala interligadas. E uma questão para mim importante é essa questão de que nós estamos num processo agora de reconstrução do PCN, de retomada do PCN, de maneira que fique para sempre o PCN poderoso, como foi concebido no começo. E, para isso, temos que ter uma outra visão de mundo, outra leitura de mundo. E esse debate com a visão me traz essa questão. Não tem como construir uma nova visão, uma nova ação, uma ação eficaz, eficiente, se não tiver uma visão que leve esse lugar. E a visão africana, ou afro-brasileira, ou afro-diaspórica, como queira chamar, ela é fundamental. E a Margarete falou uma coisa importante, que era da área de direito. Direito também é uma área muito interessante, que é muito dura. Direito é, por excelência, a ordem, a definição da ordem, a definição... Tu vê isso todo no Brasil, os processos no Brasil de legalidade, disputa de legalidade, impeachment ou não impeachment, presidente faz o que bem entende. Então, nós precisamos realmente ter uma visão brasileira. E o PCN precisa ter uma visão sua para poder construir o PCN que nós queremos. Então, a minha questão principal é assim, não é uma questão, uma angústia minha, na verdade. Não tem como o PCN funcionar e atingir os objetivos deles se não tiver uma visão que vai construir esse caminho. Então, nós temos que romper com muita coisa também. Romper com algumas falas e construir outras falas. Mas não é falar do nada, é falar do que a senhora colocou aqui agora. A fala a partir de referenciais nossos. Fala a partir de um ato de liberdade nosso. Então, me preocupa muito isso. Eu não sei se é uma pergunta, mas é uma angústia minha preocupação, porque a gente precisa realmente construir um lugar diferente. O amigo meu diz que ele não é realista, porque a realidade é contra ele. Eu acho que a realidade que existe no Brasil hoje é contra nós, no mundo é contra a gente. E se não tiver uma visão que construa uma nova realidade, não constrói nenhum PCN eficiente, não constrói nenhuma luta eficiente. Eu acho que essa é a minha preocupação que eu queria trazer
para debates com a visão que a senhora nos colocou muito bem em relação a vários aspectos que eu acho importante para a nossa luta. É mais uma reflexão, não sei se é pergunta, eu estou meio perdido nessa questão, porque para mim isso é muito importante. Obrigado, desculpa aí pelo excesso. Mas nada, só questão importantíssima, Paulo, importantíssima. E quando você fala, eu me lembrei um pouco de uma ideia que não deu para desenvolver tudo, né? Uma ideia que você trouxe ela agora, ou seja, o IPCN tem uma tradição, tem uma história de luta. E, assim, é isso. Não tem caminho fácil para a liberdade, é luta. Né? Luto, aquela ideia, luto para a gente é verbo. Né? É luto, é dor, mas é verbo também. Hoje em dia, é dor como, né? Enfim, é luto substantivo e é luto verbo também. Mas você trouxe essa ideia do IPCN com toda a sua tradição, com toda a sua história, uma história que enfim, é incontornável na história do Brasil recente, é incontornável na história do movimento negro, é incontornável na história do Rio de Janeiro e dos seus movimentos sociais. Enfim, não se pode falar dessa história, da história da luta da população negra em tempos contemporâneos, sem falar do IPCN. Porém, hoje o IPCN tem que ser capaz de, reverenciando essa tradição, essa história, reinventar-se nessa tradição, para poder caminhar adiante. É essa ideia de que a tradição ela não congela a gente no tempo. Né? Então, às vezes, a gente tem que assim, valorizando, iluminando essa tradição. O IPN já é isso tudo. Né? E não é que ele é isso tudo. Porque o passado está presente aí. O IPN já é isso tudo. Então, vai ter que pensar formas de reinventar-se, como você mesmo falou. Como vamos fazer agora, né, para conseguir renovar-se e se fortalecer ainda mais. É isso. A tradição ela não congela o tempo. E a ideia de iluminar a tradição, ou seja, a gente reverencia os antepassados, reverencia os mais velhos, essa história toda, né? A gente reconhece essa história, a gente chama ela para a gente, mas a gente tem que criar algo sobre isso, né? Vamos ver quais são os caminhos, como vamos trazer a juventude para o PCN, como vamos fazer isso crescer. Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês são para mim, porque eu acho que esse é o caminho que a gente tem. Eu hoje, por exemplo, não vejo outro caminho, né, para a gente lutar contra todas essas questões que nos assolam, contra o genocídio da juventude negra, o racismo que está aí batendo na nossa porta todos os dias. Buscar maneiras, né, da gente iluminar a nossa tradição, a nossa luta, mas não podemos ficar só na reverência à tradição. A tradição ela é rica o suficiente e ela é sábia o suficiente para que a gente possa reinventá-la. Reinventá-la, não. Mudá-la, não. Trazendo ela junto, colocá-la de diferentes maneiras, né? Mais adequada a esse mundo que nos desafia. Você trouxe questões importantíssimas, Paulo. Muito bom. Maísa Francisco, você saiu, voltou, consegue? Oi, boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Sim, Maísa. Professora Mônica, é um prazer estar ouvindo a senhora. Assim, foi encantador a sua fala, encantador mesmo, muito encantador e inspirador. E pensando na inspiração que a senhora me trouxe com a sua fala, e quando a senhora citou a questão do candomblé, a questão não do candomblé, mas das religiões de matriz africana, a questão da tradição e da construção, seria escola de samba, porque a minha pesquisa de doutorado é a partir da escola de samba, Mirim, que eu sou orientanda do Renato Nogueira. Seria a escola de samba um espaço de cosmovisão, de aprendizagem, na questão do tocar, que a senhora falou, da escuta, da movimentação do corpo? A senhora poderia me ajudar a refletir mais um pouco sobre isso? Certamente, Maísa. Tanto na questão da palavra, porque a escola de samba se faz muito sobre, né, o discurso, seja o discurso dos sambas, né, seja o discurso dos mais velhos que estão ali nas escolas, e aí, mais velhos e mais novos, chega aí uma
uma mais nova, uma mais novíssima, trazida pela Márcia. Mas, Maísa, assim, é um espaço de cosmovisão, tanto pela questão, como eu falei, do discurso, da fala, como pela questão do gesto. Uma escola de samba, né? Seja a escola de samba mirim ou de outros grupos, é uma escola que tem todo um gestual que acompanha as danças, a performance, né? Dos diversos personagens da escola de samba, ou seja, é toda uma linguagem gestual fortíssima, potentíssima, né? A escola de samba carrega uma tradição que se reinventa, tal como a gente falou, né? A escola de samba ela mobiliza diferentes formas de fala e de escuta. Numa escola de samba, você tem que escutar a bateria, você tem que escutar o surdo, você tem que seguir aquele toque para você saber o movimento que você vai fazer, o caminho que você vai fazer, se você vai andar mais rápido, se você vai andar mais devagar. Você tem que afinar a sua escuta, né? Isso é um exercício, por isso que a escola de samba é um lugar de tanta aprendizagem para as crianças. Porque tudo isso, todos esses exercícios de escuta, de falar, de ouvir, de mover-se daquela forma, dentro daquele ritmo, naquela linguagem, tudo isso a criança aprende nessa escola, nessa grande escola. Então, acho que, sem dúvida, a escola de samba, e no caso a escola de samba mirim, é um espaço, né, de aproximação dessa cosmovisão africana, sem dúvida. E é uma tradição que também se reinventou em nossas terras, né? Ela é uma herança africana, é uma herança viva, não é uma herança de um passado lá atrás, remoto, que já desapareceu, ela é uma memória viva, né? Porém, ela foi criada aqui na diáspora, aqui nessa nossa terra, né? Então, essa é outra riqueza da tradição, dela ser capaz de gerar novas tradições. Então, é isso. Tudo a ver, Maísa, que tema lindo que você tem, viu? Estou de olho aí em você para ver esse resultado desse trabalho. Maísa já tem um 10 garantido. Garantidíssimo. Bom, encerrando Com então certeza. esse nosso... Muito obrigada. A gente que agradece, meu amor. Encerrando então esse nosso momento perguntas, Sandra Martins. Boa noite. Professora Mônica, você sabe que eu te amo desde o PENESB, né? Momento paixão. Ai, estou super feliz de você estar aqui com a gente. Então, assim, eu vou tentar ver se eu consigo, né, sair da emoção para poder fazer uma pergunta decente. Mas a ideia é o seguinte, falar sobre a questão da memória e do conhecimento compartilhado. Porque eu estou trabalhando com memórias, né? História oral, fazendo entrevistas e tal. E quando a gente vai trabalhando essa perspectiva da memória individual, que a gente sabe que também é construída coletivamente, me dá uma sensação de que... sensação não, né? Porque tem vários estudos falando a respeito. Essa fragmentação que você falou, ela também impacta nessa memória. E como que a gente faz para lidar com essas fragmentações e, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo durante algum tempo, né, fazendo análise dessas narrativas, de que há similaridades, mas que são similaridades que eu estou vendo. Não é o sujeito que tem a sua memória, que abre a sua caixa, né, dos seus arquivos para estar falando, mas eu que estou aqui na análise, eu fico observando essas coisas, e aí eu tento fazer as conexões. E acaba me parecendo que eu faço um texto que não é o que deveria ser. Eu estou impondo um texto, estou impondo algo, uma memória que eu crio a partir dos fragmentos dessas memórias outras. Queria que você falasse um pouco sobre isso para poder me iluminar. Nossa, isso é quase um desafio, Sandra. Primeiro, que maravilha te rever, né? E continuar te revendo. Nossa, assim, é como se... Não, é aquela sensação, gente, cara, olha essa pessoa aí, olha que tamanho ela tem na minha vida, né? Enfim.
Que bom. Bom, mas aí, também, passada essa emoção, vou te dizer, vou pensar junto com você, viu? Esse é um desafio quando a gente trabalha com relatos, né? História oral, relatos das pessoas. E a gente percebe coisas que as pessoas não percebem, né? Ou que a gente acha que está percebendo e elas não percebem, né? É mais ou menos como um pouco como um terapeuta, né? Quando ele te escuta falar sobre si e ele vai te dando leituras a partir do que ele estudou, ou ele ou ela, né? A terapeuta ou o terapeuta, né? Vai a partir das leituras, dos estudos que ela ou ele, enfim, tem, vai te interpretar aquilo que você está contando, né? Então, sem dúvida, essa interpretação ela é sua. E qual é o caminho para a gente ser honesto e verdadeiro com quem compartilha com a gente as histórias? É ampliar a nossa capacidade de escuta ao máximo, né? E oferecer a liberdade de fala ao máximo. Agora, não há como nós nos desvencilharmos de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente pensou, e não interpretar a fala do outro. Esse é uma quase impossibilidade, né? É uma quase impossibilidade. O que a gente tem que ser? Tem que ser honesto com essa impossibilidade. A gente tem que declarar isso na nossa escrita, na nossa fala. Assim, olha, essa postura que eu fiz dessas diferentes falas fragmentadas, evidentemente, essa linha e essa agulha são minhas. Mas não são só suas, são suas de tudo que você estudou, de tudo que você leu, de tudo que você compartilhou, etc. e tal. O que você pode oferecer para as pessoas é muito espaço para elas falarem. Isso eu sempre falo sempre falo e procuro exercitar, né, quando trabalho com depoimentos orais. Deixa falar, toma seu tempo. Evidentemente que a gente vai cortar, vai recortar, e fazer isso com honestidade, com inteireza, mas certamente essas conexões que nós vamos perceber são nossas. Elas são nossas. Evidentemente, repito, até reitero, não nossas porque individuais, são nossas de tudo que você já leu, que você já escutou, de outras pessoas que você já escutou. Então, aquilo que você escutou de uma outra pessoa vai te ajudar a costurar aquela fala com algum aspecto que você quer destacar, né, no seu trabalho. E é isso, né? É entender que a gente trabalha, todo mundo que reconstrói histórias, né, a gente trabalha com base numa visão que a gente construiu ao longo dos nossos estudos, das nossas conversas, das nossas reflexões. A gente nunca vai conseguir... a gente pode tentar chegar o mais perto possível, mas a gente nunca vai conseguir reproduzir exatamente aquele significado daquela fala daquela pessoa. Porque cada ser humano, aí sim, cada ser humano é um universo, né? Esse universo, ele se conecta, ele se relaciona, ele reverbera, ele fica parecido com outros universos, e é parecido, mas ele é único. Ele é único. E dessa saída, a gente não, vamos dizer assim, desse dado a gente não tem saída, né? Então, é isso, você vai ser isso, você vai contar as histórias da forma mais honesta possível, mas vai dar a sua visão, sim, viu? Agora, o que eu fico feliz, Sandra, é que você esteja preocupada com isso, porque essa é uma preocupação que só quem tem honestidade intelectual tem, sabe? É mesmo? Nem todo mundo tem. As pessoas acham que estão dando voz às pessoas. Eu sempre que eu escuto isso, eu fico arrepiada. Ninguém dá voz a ninguém, né? Pelo amor, é como né? se estivesse fazendo resgate de um grupo, de uma história. Isso, estou salvando a pessoa lá do seu mundo, né? Não.
E não tem essa, ninguém dá voz a ninguém. Todo mundo tem voz. Né? É um olhar bem antropológico, né? Não é? Na perspectiva antropológica, eu vou trabalhando com exótico, né? É, exótico, não pode, não. Ninguém dá voz a ninguém porque as pessoas todas têm voz. O que a gente pode é, assim, ampliar a capacidade de escuta sobre essas vozes, divulgar essas vozes, amplificar essas vozes com os nossos amplificadores, né? Que a vida nos deu, mas nunca dá voz. E você, justamente, você está dizendo não a essa ideia de dar voz, você está preocupada com isso. Só com isso já está meio caminho andado para... Obrigada, professora. Eu, às vezes, eu fico pensando assim, poxa, eu poderia daqui a algum tempo me aventurar a fazer uma narrativa com um africano, de fato, mas eu fico com medo, porque por não conhecer a cultura, porque são vários vieses culturais, né, dentro de uma sociedade da nossa já é diferente, né, mudou de bairro, já muda muita coisa, que dirá no continente que a gente tem pouca informação da realidade, não aquilo que vem construído pelos livros, mas o que é do cotidiano mesmo, né? Sandra, mas às vezes a gente de fora consegue que a pessoa fale coisas que ela não fala para os de dentro. Tem isso também, né? Às vezes a gente consegue, não estando dentro daquela realidade, escutar coisas que a pessoa não está nem percebendo o que está falando, que um local não chamaria a atenção de um local, né? Se joga, Sandra, nisso. Se joga é maravilhoso. Vamos embora. Se joga aí. Claro, com consistência, com tudo, mas se joga. Sim. Com certeza. Obrigada, tudo bem. Professora Mônica, ela é uma das minhas melhores biógrafas. Pronto. Está trabalhando muito forte para o segundo livro. No primeiro livro, ela escreveu sobre 2 e sobre ela, né? E agora, para o segundo livro, ela está escrevendo de 5. E muito bem escrito. Fantástica. Tá vendo? Obrigada por você dizer o que eu não sabia, mas que só reforça o que eu já sei. Obrigada mesmo. Totalmente, Sandra. Grande Sandra. Só pérolas aqui, professora, tá vendo? Só pérolas aqui. Professora Mônica, então, agora nós vamos ter 2 agradecimentos, mas eu gostaria de saber se a senhora gostaria de fazer suas considerações finais, se a senhora ainda quer complementar com algo. Não é um complemento, não. Não é um complemento. Na verdade, para finalizar, é isso, gente. É o tamanho do meu gosto de trocar ideias, né? E de ouvir, de falar também, porque é isso. Também gosto de pensar quando eu falo, e vocês me deram essa chance também. Então, é isso. Toda a força IPCN, eu quero que vocês saibam que vocês contam comigo e que eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ter sido chamada para estar aqui hoje. Muito orgulhosa mesmo. Não vamos largá-la nunca mais, a senhora pode esquecer isso. Bom, gostaria de chamar para fazer agradecimentos o nosso diretor administrativo e coordenador do nosso GT Cosmovisão, Adilson Xavier, nosso griot querido. Bem, boa noite a todos. Sobrou pouca coisa para falar, né? Fiquei meio sem assunto, né? Depois das explanações das conversas. Queria agradecer à professora Mônica, né? A sua contribuição para o nosso GT, né? Convidar convidar os convidados, né? A estar mais no IPCN, né? E acompanhar nosso trabalho. Nós temos uma tarefa muito complicada, né, de manter a instituição dentro desse período, né, de pandemia que é novo para nós, novo para todo mundo, né, mas nós estamos galhardamente dispostos a alcançar o objetivo, né, e nós contamos com a contribuição de todos vocês, né. Muito obrigado,
Eu espero que na próxima estejamos todos juntos de novo. Com certeza estaremos. Agradecimentos também com o nosso diretor-presidente, senhor Márcio Madeira. Mais uma vez, professora Mônica Lima, nossos fraternos agradecimentos, ok? E também já desejo deixar aqui uma solicitação. O IPCN agora está numa campanha de acesso a reingresso de sócios antigos e novos associados. E fica aqui o convite para a senhora também poder fazer parte conosco deste momento tão agradável e bacana que o IPCN está vivendo. Queria agradecer também a presença de todas e de todos. Márcia, não quebrando o protocolo, estou vendo aqui uma pessoa que parece ser comum a gente lá nos Pretos Novos, que também está interligada à senhora, professora, a doutora Ivone Caetano, que estudou conosco, ela está conosco aqui, também queria deixar esse agradecimento. Que bom que a senhora chegou, já tinha feito esse convite, hoje a senhora está presente. Muitíssimo obrigado, e é isso. Desejo uma boa noite a todas e a todos. Até uma próxima oportunidade. Vai ter música hoje, presidente? Isso que eu já ia falar. Professora Mônica, não sai, não. Tem que ter uma música. Não vou sair, não. Deixa eu dizer uma coisa. Eu esqueci da fotografia, exatamente. Eu esqueci da fotografia. Cometi esse lapso. O Márcio Carlos... Logo hoje eu estou estreando meu novo visual aqui. Cometi esse lapso. A professora quer falar. Sim, não, vai sim, eu estou só acalmando o povo. Que a presença de Ivone Caetano me honra muitíssimo. É que eu não tinha a noção aqui, que a gente não vê, né, todas as carinhas. É uma honra enorme, né? É uma referência importante na história do movimento negro, na história das intelectuais negras nessa cidade, nesse país. Muito obrigada aqui por sua presença, me honra muito. Eu posso falar um minutinho, já que falaram comigo? Com certeza, com certeza. Cumprimentar a todos, agradecer a gentileza com a qual vocês estão se referindo a mim, dizer para a senhora, professora Mônica, que eu fiquei aqui vagueando. A senhora me fez voltar ao passado, a senhora me fez voltar à minha profissão. A senhora, com a sua fala, quando a senhora diz que a fala e o ouvir é memória, me faz lembrar algumas decisões jurídicas que eu tive o desprazer de conviver ou ver, ao dizer que a religião de matriz africana não era religião porque não tinham dogmas escritos. Até essa dor a senhora me fez sentir aqui. Parabéns, maravilhosa a sua fala, a sua visão. Parabéns aos demais. Eu tenho que agradecer a Márcia Glória, porque eu não sabia que havia... Me desculpa, mas eu não sabia desse... Eu estou tão enrolada com tantos problemas, e a Márcia sabe disso. E ela hoje me mandou o cartaz do... Eu deixei tudo, saí correndo, da aborreci. Muitas vezes era porque eu sou uma analfabeta eletrônica. Então, veja bem, o prazer não é de vocês de eu estar aqui, não. O prazer é meu de estar aqui ouvindo todos vocês. Muito obrigada. E muito obrigada pela gentileza. Também a Lourdes Silveira, que eu vi agora, e agora não vi um pouquinho antes, lá está ela. Olha, gente, a culpa é da Márcia, tá? E da senhora que me fez, sabe, voltar nos passos. Muito sério. Muito obrigada pela atenção e pela gentileza, viu? Minha professora, que incrível. Pessoal, olha só, Não, e assim, ainda bem que está sendo gravado, viu? Porque eu já quero botar no meu currículo, gente.